pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas Rei meu e Deus meu, eu encontrei mas Rei meu e Deus meu, eu encontrei os teus altares. Nesta noite nós queremos falar sobre 5 atitudes para manter a mentalidade do reino. E esse estudo é um estudo que me falou profundamente. E eu pedi licença ao Espírito Santo para usá-lo nesta noite. E nós temos como texto, nosso texto básico, Mateus capítulo 6, versículo 33. E esse versículo é o versículo que eu tenho ouvido bastante nos meus idos de 40 anos quase de evangelho, e foi um dos textos que eu mais li, que mais ouvi e que mais preguei também, um dos que mais preguei. Mateus capítulo 6, versículo 33, nós lemos assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Como é que está escrito lá? Mas buscai, vamos juntos, vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em algumas versões você vai ler, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, esta palavra, ela parece que é uma palavra cantada, decantada e desgastada, mas não é não. Não é não, e nós vamos ver nesta noite que nós precisamos de pelo menos 5 atitudes que nós listamos para manter esta mentalidade de buscar primeiro o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o que vale. Muitas pessoas falam: eu vou entrar para a igreja, eu vou entrar para um sistema religioso. Queridos, você até pode fazer isso, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós pregamos a salvação, quando falamos da salvação e quando pensamos numa vida com Cristo, em Cristo e num relacionamento com Deus, nós não pensamos em sistema religioso e também não dá para pensar numa igreja, porque isso é muito pouco. E o relacionamento que de repente o sistema religioso ou mesmo a igreja te dá como instituição humana ou como sistema humano é muito raso. E o relacionamento com o reino de Deus, ou buscar primeiro o reino de Deus, é te levar a situações muito profundas, ou a planos muito profundos, a você mergulhar muito fundo, porque o relacionamento com Deus é algo profundo, é algo que mexe na tua raiz, mexe na tua natureza, muda o caráter, transforma personalidades às vezes deformadas. Esse é o reino de Deus. Eu tenho um texto que eu separei aqui, que não estava na nossa palavra para esta noite, mas eu creio que cabe perfeitamente. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós lemos assim: Ele nos tirou da potestade das trevas. Em algumas versões você vai ler: Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu gosto muito na sequência desse texto, na sequência desse versículo que fala assim: em quem temos a redenção.
em quem temos a libertação plena. E quando eu falo de libertação plena, ou quando nós pensamos em redenção, nós não vamos pensar apenas, vamos dizer assim, numa libertação como aconteceu com a libertação dos escravos brasileiros, ou quando aconteceu na independência do Brasil. Aqui fala de uma redenção, ou de uma libertação muito profunda, algo que te alcança integralmente, espírito, alma e corpo. E nós queremos nessa noite exatamente falar sobre isso. Somos participantes de um reino. Se você já teve um encontro com Jesus, eu não estou falando de um encontro com a religião, eu não estou falando de um encontro com a igreja, eu estou falando de um encontro com Jesus. Então você é participante do reino de Deus. Você pode dar uma cutucada no teu irmão e falar assim: e aí, você é participante do reino de Deus? Amém. Você já cutucou, ele já entendeu, e ele falou para você assim: eu sou participante. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que muitas vezes nós somos participantes de um determinado sistema, de uma determinada igreja, e muitas vezes até participantes do reino, mas nós não temos uma compreensão clara de como funciona ou quais são as características desse reino. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos envolvidos com o reino de Deus, e sinceramente somos um integrante do reino de Deus, mas nós vivemos às vezes com os olhos ou com a nossa compreensão de reino velada, alguma coisa turva, alguma coisa sem uma visão plena, límpida. E nesta noite nós queremos falar sobre isso. Eu gosto muito da oração que Jesus ensinou, quando os seus discípulos se acercaram dele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. E na oração Jesus falou assim: quando orares, vai lá, fala em secreto com o Senhor e ora assim, e ore assim: Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome. Vamos agora para outra frase: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino para mim, venha o teu reino para esta congregação, venha o teu reino para a minha casa, venha o teu reino para a vida dos meus filhos, venha o teu reino para o meu casamento, venha o teu reino para o Brasil, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim em mim, em você, nessa congregação, como no céu. Querido, muitas vezes a gente lê Mateus 6, de 9 a 13, e nós não paramos para entender isso. Venha o teu reino, e seja feita absolutamente, determinantemente a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá no céu. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? E quando nós pensamos nesta oração ensinada por Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, Jesus Cristo no céu, Ele é adorado, Ele é Senhor absoluto. E se seja feita aqui na terra a vontade de Deus, como é feita no céu, Ele precisa ser Senhor. Ele precisa ser Senhor absoluto na tua vida, na minha vida, na nossa vida.
Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou complicando? Estou sendo prolixo? Não. Irmãos, diante desta introdução, cabe perguntar a mim, ou essa mensagem pergunta, como ter a mentalidade do reino? Porque muitas vezes nós temos a mentalidade de um batista. Outras vezes nós temos a mentalidade de um metodista. Outras vezes nós temos a mentalidade de um menonita. Outras vezes nós temos a mentalidade de um assembleiano. Eu não quero fazer essa pergunta. Você tem essa mentalidade? Se você tem, amém, eu quero respeitar a tua mentalidade denominacional. Mas eu quero perguntar nessa noite, como ter a mentalidade do reino? Porque Jesus Cristo, Ele nos transportou do reino das trevas, nos transportou das potestades das trevas, ou melhor, Deus fez isso e nos levou para o reino do seu Filho. Então o reino que me interessa, ou o reino que eu estou tratando nesta noite, nessa palavra, trata-se do reino onde Jesus Cristo é rei. Não onde um pastor é rei, não onde um diácono é rei, onde uma família é rei. Ah, irmãos, quantas vezes eu já chorei no meu ministério, porque tem famílias que querem ser o rei da igreja, os donos da igreja. Quantos pastores já choraram? Quantos crentes já choraram por isso? Mas nessa noite nós queremos nos referir ao reino do Filho, onde o Filho, Jesus Cristo, é Rei absoluto. Amém? Então, como é que nós podemos ter a mentalidade? E é isso que nós queremos ver nesta noite. Nós queremos ver pelo menos 5 atitudes para ter a mentalidade do reino. Primeira, pense grande. Você vai botar lá? Amém? Pense grande. Quando eu estava analisando, eu estava pensando no pense grande, e não quero com esse pense grande incentivar a soberba, que muitas vezes quando a pessoa fala, o pessoal está falando para pensar grande, o pastor está pregando para pensar grande, e isso aí soa a um incentivo, ou incentivando a soberba. Irmãos, eu não estou incentivando a soberba com essa palavra pense grande, mas eu estou incentivando uma mentalidade grande. No reino de Deus, nós temos que pensar grande, nós temos que analisar as coisas de uma forma grande, porque a fé, ela nos mostra isso. A fé não dá para você ver as coisas pequenas, as coisas insignificantes, mas o reino de Deus, a vontade de Deus, ou a mentalidade daqueles que vivem no reino de Deus, tem que ser uma mentalidade grande, no sentido de ver um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, pense grande, porque quando nós não pensamos grande, nós vamos agir como aqueles 10 espias que o povo de Israel enviou para conhecer Canaã. Números capítulo 13, a irmãzinha vai projetar lá, versículo de 25 a 33. Tinham 12 espias, 10 espias, tinha a mente, eu vou ser um pouco severo, drástico, radical, uma mente embutida. Porque quando nós pensamos grande, ou quando nós temos uma mentalidade grande, nós sempre vamos ver um Deus
grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que para Ele não há impossíveis, não há limites. Então, irmãos, veja bem, os espias com mentalidade pequena trouxe o que para o povo? Covardia, medo, e eles se encolheram. Mas tinham dois integrantes do reino de verdade, que olhava e via já antecipadamente a palavra de Jesus: seja feita a tua vontade, assim em Israel, assim no deserto, como é feita lá no céu. Dois espias, eles tinham uma mentalidade grande, Josué e Calebe. Os espias que não tinham esse pensamento grande, essa mentalidade grande, eles se encolheram, eles se acovardaram. Por isso, irmãos, que hoje de manhã, quando eu estava em Curumaú, quando eu saí daqui, pensando em Curumaú, eu falei: nós vamos comprar aquela casa, e nós vamos botar uma laje, e vamos fazer salas em cima, e nós vamos ter um consultório dentário, e nós vamos ter um médico clínico atendendo uma vez por mês. Mas caramba, vocês não estão com grana nem para tinta, nem para comprar tinta, nem para comprar o azulejo, o piso, e você já está pensando em gabinete dentário, em atendimento médico. Eu cheguei numa das salas e falei: aqui vai ter uma bancada cheia de computadores, e nós vamos dar curso de informática para as crianças. Aleluia. Vou chamar o João para ensinar cavaquinho para os moleques. Vai ser uma benção, hein, João? João, você falou que ia trabalhar, né, João? Estava pensando nisso. Você está pensando grande. Aleluia. Mas pastor, nós não temos grana nem para arrumar a casa. Não, mas Deus vai dar grana. Você hoje ofertou, vai chegar aqui o dinheiro para a gente comprar o cimento, o piso que precisamos comprar. Nós vamos pagar a mão de obra do nosso pedreiro lá, vamos melhorar a casa, e daqui a pouco nós vamos fazer uma proposta, vamos comprar aquela casa, vamos meter uma laje bonita, em cima vai ser salas de aula. Meu irmão, nós vamos receber um grupo de manhã. Que isso, pastor? Eu estou pensando grande, queridos. Eu estou pensando grande. De manhã nós vamos receber uma turma, vamos dar café com leite, ou leite com chocolate, pãozinho com manteiga, com queijinho, com mortadela, ou sei lá, vamos dar. E daqui a pouco eles vão receber recreação, e daqui a pouco vão receber reforço escolar, e daqui a pouco nós vamos dar banho neles, arrumar eles bonitinho, e a mãe vem buscar, eles já almoçaram, eles vão para a escola, aí daqui a pouco a gente está recebendo outra leva para trabalhar à tarde. Pastor, que é isso? Isso é pensar grande. Isso é pensar grande. Meu irmão, minha irmã, pense grande, tenha uma mentalidade grande. Irmãos, Abraão, quando foi chamado, Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6a, você vai ver que a mentalidade de Abraão ainda era uma mentalidadezinha tacanha, pequena. Deus precisou, para trabalhar com Abraão, para começar um grande projeto que gerou Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Salvador. Ele precisou mudar a mentalidade de Abraão. Nessa noite, eu gostaria muitíssimo que você fosse transformado na sua mente, e que você deixasse a mente retrógrada, sabe? Aquela mente que não consegue projetar nada, e pedisse a Deus uma mentalidade grande, um pensar grande, porque quando você pensa grande, os teus projetos serão grandes, e tudo que você fizer será grande. Dá licença, Fernando, deixa eu falar alguma coisa que aconteceu. Nós viajávamos para o Rio de Janeiro, o Fernando trabalhava na guarda municipal, e ele falou assim: pastor, tem uma vaga para instrutor, não é? Para monitor, instrutor mesmo, uma vaga para instrutor lá na guarda.
eu vou fazer aquela prova, e eu vou passar. É uma vaga só, mas Deus abriu aquela vaga para mim. Ele fez a prova, não sei quantos concorrentes, 12 concorrentes. Ele foi o primeiro e foi escolhido e foi trabalhar como instrutor. Pense grande. Dá licença, irmão Tiago. Eram quantas vagas? 6 vagas? Quantas vagas eram para capitão? E eu sei que o teu número terminaria na vaga 43. É isso mesmo? Aí Deus abriu uma vaga para colocar o filho dele, porque ele tem um pensamento grande. Ele pensa grande, num Deus grande. Se você quer continuar fazendo coisas pequenas, realizando coisas pequenas, é direito seu. Mas Deus tem te chamado para você realizar coisas grandes. Fala amém, porque é isso que eu desejo para você, em nome de Jesus. Irmãos, Pedro no Monte da Transfiguração, ele teve um olhar pequeno. Marcos capítulo 9, versículo 5. Teve um momento na vida de Jesus com seus discípulos que ele caminhou, subiu um monte, que hoje é chamado, não é, por todos nós, popularmente, como o Monte da Transfiguração, e ali ele se transfigurou. Foi revelada a Tiago, João e a Pedro a divindade de Jesus. Foi revelada a esses homens a divindade de Jesus. Pedro, ele pensava tão pequeno naquela ocasião, depois ele foi transformado, glória a Deus. Ele pensava tão pequeno que ele não olhou para Jesus Cristo como um Deus. Ele não considerou o esplendor, aquela situação fenomenal que aconteceu diante dos olhos dele e dos outros 2 discípulos. Ele olhou para a tenda. Ele falou: Jesus, é tão bom estarmos aqui, se quiseres nós vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para João, ou uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. A mentalidade dele era tão pequena, que ele não olhava para Jesus como um Deus que se revelou naquele dia, naquele momento. Olhou para uma tenda, mas tenda qualquer um faz. Tenda qualquer um faz. Irmão, irmã, nessa noite eu quero te incentivar a sair daqui pensando grande. Amém? Eu estou desempregado, mas Deus vai me dar um bom trabalho. Eu estou com problemas no meu casamento, mas Deus vai entrar com providências. E o meu casamento vai ser restaurado para a glória de Deus. Eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero realizar esse trabalho. Em nome de Jesus, comece a pensar grande. A palavra que Jeremias trouxe ao povo numa ocasião foi: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Igreja de Jesus, o que o Senhor tem para nós é grande, mas comece a pensar grande. Porque eu estou pensando grande, irmãos. Eu estou pensando grande. Amém? Segunda atitude: pense como um. E eu quero me referir aqui, irmãos, à unidade. O reino de Deus, irmãos, é alegria, é paz e é unidade. Eu já falei várias vezes sobre isso, inclusive agora no retiro dos nossos jovens. No retiro, os irmãos fiquem tranquilos com o menino é uma bênção, tá bom? Não se preocupem, o papai dele está aí, a mamãe, eles são muito bem-vindos no nosso meio, amém, queridos? Ele não é problema, ele é bênção. Pensa nisso, o que ele é para a mãe, para o pai e para nós? Bênção, aleluia, aleluia. Tá bom assim, queridos? Eu quero que os pais deles venham muitas vezes, que façam parte da nossa congregação, e nós vamos
nos acostumar com esse garoto que é abençoado. Vamos nos acostumar. Amém? Quem lembra, cadê o Fabinho, está aí? O Fabinho, quando chegou aqui, o Fabinho, meu Deus do céu, o Fabinho enchia a gente, né? Agora eu gosto tanto do Fabinho, quando eu encontro com ele, eu já pego a mão dele e falo assim, deixa eu te abençoar. E eu te abençoo em nome de Jesus. Ele fala amém. E está tudo jóia, né, Fabinho? Você é uma bênção também, Fabinho. Deus te abençoe. Amém, querido? Você é um abençoado. Tá bom? Então, irmãos, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas vamos voltar aqui. Pense como um, e nós nos referimos à unidade. O reino de Deus é alegria, paz e unidade. Irmãos, quando nós pensamos grande, quando nós temos unidade, acontece algo maravilhoso, Daniel. Sabe o que acontece? O maior serve o menor. Que coisa gostosa! Normalmente na nossa sociedade, nessa sociedade capitalista inclusive, quem é que serve? O menor é quem serve. Mas quando há unidade, quando nós estamos no reino de Deus, no reino de Deus é diferente. O maior serve ao menor. E isso só se consegue com unidade, meu amado. Sendo um. Sabe por quê? Porque quando eu sou um, mesmo que meu irmão seja um juiz, mesmo que o meu irmão seja uma autoridade constituída, irmãos, em nome de Jesus, ele aqui é meu irmão. Ele me serve e eu o sirvo. Isso é reino de Deus. O resto é papo furado, irmãos. Eu já falei para vocês que a primeira vez que nós fomos a um congresso, na realidade uma conferência do MDA em Curitiba, eu estava no banheiro lavando as mãos, daqui a pouco entrava um irmão, todo embrecadão, não sei, era roupa cara, irmãos. Lembra, Daniel, disso? Ele ia lá no banheiro, irmãos, e juntava com aquele ternão, mas ele juntava assim o papel sujo, o papel higiênico, e trazia, chegava lá e colocava num vasilhame de despejo. Nós vimos muitas pessoas ricas, bem de vida, pessoas servindo, tirando o papel sujo de cocô da cesta do banheiro, lá, não sei, talvez um tropical inglês ou alguma coisa. Irmão, isso é reino de Deus. Isso não é clichê, não. Isso é sentido. Isso é feito com amor e por amor. Eu tenho visto isso, irmãos, em várias igrejas. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Em Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34, a irmãzinha vai colocar ali, você vai ver que Jesus não concordou quando houve uma, eu não digo dissidência não, uma discussão, melhor dizendo, entre quem era o maior e quem era o menor. Interessante que Jesus Cristo, ele chegou e falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para... Jesus que falou isso? Você já leu isso na Bíblia? É verdade, está na Bíblia? Ah, então, irmãos, segura a onda aí, em nome de Jesus. Vê se dá para servir um pouco. É melhor, é mais fácil. E isto é uma atitude de quem tem a mentalidade do reino de Deus. Terceiro, pense na eternidade. E quando nós pensamos nisso, irmãos, a gente não quer que ninguém viva no ócio. Não, você tem que trabalhar sim, e você tem que estudar também, e você tem que buscar uma posição melhor. Mas, por favor, não faça disso o carro-chefe da sua vida. Uma vez um pastor pregou aqui em nossa igreja, ele falou assim, irmãos, caixão não tem gavetas. Irmãos, caixão não tem gaveta. Você quer trabalhar? Trabalhe. Você quer produzir? Produza. Isso é muito bom. O apóstolo Paulo, inclusive, incentivou, eu creio que quando ele escreveu aos Tessalônicos, ele falou, aquele que não trabalha, que também não coma.
A gente não quer vagabundo na igreja de Jesus. O homem de Deus tem que ser um homem de trabalho, sim. E você tem que desejar uma posição melhor socialmente. Isso é verdade. Isso é verdade. Corra atrás. Trabalhe para isso. Mas, por favor, não esqueça a eternidade. Porque vai chegar um dia, irmãos, que o Zé Maria vai chegar, né? Com aquela foice, né, irmão? Aquela da... Não é assim mesmo? Irmãos, e aí? E aí? Jesus conta a história de um homem, uma parábola do homem que trabalhou, construiu armazéns, guardou e depois falou assim: agora minha alma você pode folgar. Aí tem uma palavra seguida dessa afirmativa do homem: tolo. Amanhã pedirão a sua alma. E o que tens? Posso responder? Fica para o Ricardão. Não é isso? Não é isso, irmãos? Pastor, é errado poupar? Não é. É errado desejar posições profissionais melhores, progredir profissionalmente? É normal, faça isso. Mas, por favor, entenda numa coisa: priorize aquilo que é eterno, aquilo que não vai acabar nunca, aquilo que não vai terminar nunca. Pense no que é eterno. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4, você vai ver que o escritor a Hebreus, ele fala: necessário resistir o pecado até o sangue. Em outra situação, em Marcos 9, 43, 44, se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Mas priorize o que é eterno. Quem vai morrer amanhã? Ninguém. Quem quer morrer amanhã? Ninguém. Mas você não sabe quanto tempo você tem de vida. Não há nada tão certo quanto a morte. Eu falo muito isso, amanhã eu devo falar isso lá no funeral. E nada tão incerto quanto a hora da sua chegada. Quem vai viver 30 anos aí mais? Vai levantar 200 mãos aí, ninguém sabe. Ninguém sabe. Querido, esteja preparado como se Cristo voltasse amanhã. Esteja preparado como se você fosse chamado à presença de Deus no próximo minuto. E o que é estar preparado? É pensar na eternidade. Quantas pessoas vão sair daqui pensando em ser melhor religiosos, pensando em trabalhar melhor o sistema religioso na sua vida? Mas eu quero falar em nome de Jesus: se você está no reino, se você quer estar no reino, você precisa pensar na eternidade. Amém? Pense na cruz. Pensar na cruz é levá-la a sério, é empreender a renúncia do eu, do reino pessoal e das preferências pessoais. Eu creio que esse pensar na cruz está intrínseco, está contido em todos os outros, nas outras atitudes que nós já falamos. E nós falamos aqui, eu creio que recentemente alguém pregou sobre isso aqui em nossa igreja, sobre o jovem rico. Eu acho que Fernando falou sobre o jovem rico. O jovem rico, ele era muito bem posicionado socialmente. Pelo que a gente lê, ele era um homem bem abastado, com muita riqueza, mas ele rejeitou o reino. Você sabe por que ele rejeitou o reino? Porque ele não pensou na cruz. Porque ele pensou em si mesmo, ele pensou no seu reino pessoal, ele pensou nas suas preferências pessoais, ele pensou só em si.
Irmãos, quando nós pensamos em nós mesmos, nós nunca vamos pensar na cruz. E uma atitude daquele que está no reino, que tem a mentalidade do reino, é pensar na cruz, é estar sempre agradecido. Obrigado, Senhor, eu não sou nada, mas na cruz eu sou tudo. Eu não merecia nada, mas Jesus lá na cruz, Ele se entregou por mim. Eu não era nada, eu estava fadado à morte eterna, ao inferno, mas o Senhor me amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por mim. Essa é a mentalidade do reino. Essa não é a mentalidade da religião. Porque a religião, como falei para os irmãos, ela é muito rasa. E às vezes a religião, ela se satisfaz apenas com um encontro dominical, com cantar aqui, com trazer o quilo. Mas deixa eu falar para você, o reino de Deus é muito mais do que o quilo do amor. O quilo do amor está contido no reino. O adorar ao Senhor, levantando as mãos santas, isso está contido também. Tudo isso está contido, mas isso só não é o reino. Quinto e última atitude, quarta, pense na cruz. E quinto, está certinho. Quinto, pense de uma forma ou de uma maneira positiva. O reino de Deus é um reino de abundância e qualidade de vida. E com isso eu quero apresentar pelo menos 5 atitudes que não pode deixar de existir na sua vida. Primeira, alimente ideias positivas. Espera aí, pastor, esse negócio de positivismo, isso é muito legal para os esotéricos, não é? Para esse pessoal espiritualista. Irmão, em nome de Jesus, Jesus Cristo, Ele era um sujeito positivista. Ele chega para mim, para você, e deixa lá no Evangelho de João, que você passaria por problemas, que você passaria por dificuldades. Aí ele entra com um pensamento positivo, falando assim: mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, isso é positivismo, ou não é? No mundo tereis aflições, Jesus falou isso. Mas não ligue para as aflições, não dê muita atenção para as aflições, dê a atenção que ela merece, que ela exige, mas não se perca em dar atenção excessiva, porque senão você vai entrar num processo depressivo e vai se tornar uma pessoa infeliz. No mundo tereis aflições, tereis sim, Jesus não escondeu isso de nós, mas tendes bom ânimo, anime-se, porque eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, e se vocês estão em mim, e se vocês estão no reino, e se vocês têm a mentalidade do reino, vocês vencerão também. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos pensar positivo, irmão. Ah, não, é aquela hiena, ou hieninha desgraçada, não é? Oh, vida, azar. Não tem isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, levanta a cabeça. Eu sou positivo, eu sou confiado em Cristo, eu estou confiado em Cristo. Então, se Jesus falou que eu vou vencer, eu vou vencer. Se a Bíblia diz que eu vou vencer, eu creio na Bíblia, eu vou vencer. Eu não vou falar a família, mas é uma família que passou por um momento tão difícil. Eu me lembro que o carro dava problema, teve problemas, eles não tinham nem como resolver o problema do carro. Eu sei da dificuldade dessa família. Hoje eu vejo essa família viajando. Eles entram no Face, está lá a irmã sentada no banco da TAM, aleluia, aleluia, glória a Deus, viajando daqui para acolá, da acolá para aqui, pela TAM, não tem nessa de encarar ônibus não, pela TAM, é a única companhia nacional que dá lanchinho ainda. Ah não, a Azul dá também, a Gol não, a Gol deu a derrota, viu irmão?
Antigamente eram umas barrinhas de cereal, agora nem a barrinha de cereal. É só o sorriso da aeromoça e tá bom. Tá bom, né? Mas em compensação você viaja para Curitiba pagando R$60, que nem a gente vai viajar, né, Tiago? Não, nós vamos pela TAM. Aleluia. Irmão, Airbus. Airbus o quê? Não sei, não importa, mas é Airbus. Não é? Não é de Deus, cara? Hein? Não é de Deus, meu irmão? É ou não é de Deus? Então, irmãos, essa família passava por cada perrengue, irmãos. Eu testemunhei isso. Eu testemunhei. E hoje eu vejo a família andando de Airbus. Sabe por quê? Porque eles não se entregaram. Eles não assumiram posições negativas, não alimentaram ideias negativas, eles alimentaram ideias positivas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia! E eu posso mesmo, e você pode também. E pastor, tu está pregando igual o cara do chapéu. Não estou nada. Esse aqui é o evangelho que eu creio. Não tem um cara do chapéu que também dá uma rebordosa dessa? Alimente ideias positivas. Amém? Pega no braço do teu irmão e fala assim: olha, de hoje em diante é só positivismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos levantar essa cabeça. Vamos levantar essa cabeça. Amém? Amém. Vamos vender muito relógio esse mês, aleluia. Oh, glória. Amém. E vou vender tanto que vou dar um de presente para o pastor. Aleluia também. Aleluia também. Aleluia também. Aleluia também. Irmãos, segundo, nesse pense de maneira positiva, o nosso Deus, Ele é criativo. O nosso Deus, Ele é criativo. Fala para o teu irmão, Deus é criativo. Por favor, fale para ele. Repita para ele, Deus é criativo. E se Deus é criativo, e se a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do reino, então eu também preciso ser criativo. Deixa eu falar uma coisinha simples. Eu não gosto daquela abóbora madura. Eu só gosto do doce. E como eu não posso mais comer doce, então eu não como mais aquela abóbora madura. Aquela abóbora, cor de abóbora. E irmãos, mas eu gosto da abobrinha, aquela abobrinha verde. Só que eu já estava enjoado de comer ela refogadinha. Sabe o que aconteceu? A minha esposa foi criativa. Ela cortou ela em rodelinha, bateu o ovinho, botou no ovinho, fritou e serviu. Que nem serve a berinjela. Vocês não sabem que capacidade a minha esposa teve. Uma delícia. Irmão, eu estou falando da abobrinha, mas tem coisas muito mais importantes que a abobrinha. Deus quer que você seja criativo, que você corra atrás, que você desenvolva metodologias para melhorar a tua casa, para melhorar as tuas finanças. Irmão, seja criativo. Quando você chega em casa e conversa com a sua esposa, nós vamos cortar a internet, nós vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Você está sendo criativo. Você está sendo criativo. Irmão, se você não pode ter internet, não tenha. Agora, não seja tão criativo e vai pedir a gatonete, em nome de Jesus. Gatonete não é ser criativo. Ok, irmão? Sabe o que é gatonete? Quem conhece aí gatonete? Tem ninguém aqui com gatonete não, né, irmão? Em nome de Jesus. Se tiver, nós vamos ter que conversar lá no gabinete, hoje ainda. Seja criativo. Terceiro, ainda pense de uma maneira positiva. Rejeite pensamentos de miséria. Irmãos, em nome de Jesus, expulse, não amarre não, que se amarrar ele vai ficar no lugar. Bota para bem longe, para o abismo, o espírito da hiena do desenho animado.
ela é miserável. E quando você tem pensamentos miseráveis, você acaba se tornando miserável. Então expurgue a miséria da sua vida, em nome de Jesus. E comece a rejeitar, em nome de Jesus, não. Puxa vida, a casa está feia. Eu nunca mais vou esquecer um dia que eu estava olhando lá, rapaz, estufou lá uma parede, e a gente estava com a grana curta, e um dia eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não concordo de olhar para minha casa e ver minha casa nesse estado. O Senhor me deu esse apartamento, ele é pequeno, mas foi o Senhor que me deu, e eu quero ver ele bonitinho, arrumadinho. Quando chegou no final do ano, você lembra disso, minha esposa? Uma das nossas orações: me dê recursos, Senhor, para eu pintar o apartamento, para ficar bem bonitinho. Quando chegou o final do ano, estava tudo pintadinho, irmãos, e nós botamos cortina nova. Meu irmão, expulse, rejeite, não aceite, expurgue pensamento de miséria, em nome de Jesus. Eu não quero que você fique orando: oh Deus, eu quero ter uma Ferrari. Não peça isso não, não peça isso não. Deus não vai te atender não. Sabe por quê? Porque você não tem grana para manter uma Ferrari. Mas se você quer um carro, peça um carro. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso levantar o jubileu, botar pneus novos, pagar o IPVA. Senhor, eu preciso do jubileu inteiro para eu trabalhar. E o Senhor vai fazer isso, e vai fazer. Amém? E vai fazer. Amém, queridos? Olha, a oferta lá para Curumaú foi de R$ 1.047,40. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, por favor, entenda uma coisa: vai para Curumaú. Qualquer oferta destinada nessa igreja vai para Curumaú, ou vai para o destino aqui é citado lá na oferta, ok, irmãos? Aqui não vai nada para outro lugar. Se é de Curumaú, vai para Curumaú. Amém, Daniel? Está ferido? Não precisa chorar, fica em paz aí que está. O Daniel e o Fernando é que estão à frente desse trabalho aí, nessa empreitada. Rejeite pensamento de miséria. Olha aí, o que deu? Não vamos aceitar, não. Vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos botar um mármore lá onde vai ser mármore, sim, em nome de Jesus. As crianças merecem isso. Quarto, irmãos, pega esse pensamento aqui. Provérbios 23, 7. Está aí, querida? Irmãos, vamos ler. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém seu coração não está comigo. Eu quero ficar nessa primeira parte. Porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Irmãos, nesse pensamento, pensar de maneira positiva, não aceite que você não pode aceitar a miséria e não pode pensar desse jeito. Se você quer ser grande, pense grande, porque nós somos resultado daquilo que pensamos. Vamos repetir essa frase? Somos o resultado daquilo que pensamos. Se eu penso para o mal, virá para o mal. Mas se eu penso para abençoar, para a glória de Deus, isso vai acontecer. E quinto, dentro desse quinto pensamento, ou pense de maneira positiva, aplique o princípio da semeadura. Irmãos, sabe o que eu quero falar nisso, ou com isso? É que muitas vezes, não me leve a mal, eu não sou o homem do chapéu, mas tem gente que é assim, ó, para as coisas de Deus, mão fechada, não joga peteca, não dá até logo para ninguém, porque se tiver, aí vai abrir, então é mão fechada. Eu não sei porque a pessoa tem que ser assim, porque se você quer uma grande colheita, você precisa semear. Se você quer uma grande colheita, você precisa semear. Você quer uma grande colheita, em nome de Jesus, semeie. Eu não estou aqui falando para dar dinheiro para A, para B, para C, mas faça a semeadura. Semeie, porque quem não semeia, não colhe. A semeadura sempre ela é apresentada como algo opcional na palavra de Deus.
Mas a colheita, ela é obrigatória. Se você semeou, você vai colher. Eu fiquei impressionado, eu tenho que falar isso. Nós estamos trabalhando com congresso para maio, congresso não, a conferência interna para maio. Então nós vamos ter custos de passagem aérea, de Londrina para cada equipe, e nós também resolvemos que não vamos hospedar as pessoas nas casas, não, vamos hospedá-los num espaço, numa pousada aqui próximo à igreja, talvez ali no Rio Centro. Então isso tem custo, vai ter custo para a nossa igreja, vai ter custo para a igreja do pastor Brandão e vai ter custo para a igreja do pastor Jorge Júnior. São os irmãos que estão nessa parceria conosco. E aí um dos pastores conversou comigo e falou assim: pois é, pastor, nós vamos chegar juntos sim, nós vamos honrar os nossos compromissos nessa inteira aí, para pagar a passagem e para pagar a hospedagem do pessoal, porque sabemos que eles vão nos abençoar, as nossas igrejas inclusive. Mas eu fico impressionado. Tem um irmão, eu não estou falando o nome do pastor, vocês vão ter que ser Sherlock Holmes, para quiser saber quem é o pastor e quem é a pessoa, eu só estou falando o caso. E ele me autorizou, inclusive, a conversar sobre isso. O cara, ele comprou uma casa de praia num lugar aí, só gente rica compra. Depois ele pegou o carro dele e comprou um carro novo da Chevrolet, que é um top, Cruiser, é isso mesmo? Comprou um Cruiser à vista. E ele falou: rapaz, toda vez que a gente espera a bênção daquele irmão, uma semeadura expressiva, aquele irmão chega sempre com R$100. Ele falou: rapaz, eu fico decepcionado. Ele não fica chateado, não, mas fica decepcionado. Quem semeia pouco, ceifa ou colherá pouco. Eu não estou aqui querendo incentivar teologia da prosperidade, mas eu quero falar da semeadura. Quem semeia, colhe. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 38. Já botou lá? Dai, irmãos, uma vez eu recebi uma crítica a respeito disso, mas eu vejo que esse texto ele tem algumas aplicações, o texto tem mais de uma aplicação. E aí diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Eu queria pegar essa primeira parte. Eu vejo que quando você semeia, é como se você estivesse dando a terra. Está dando a semente à terra. E quando você volta depois, você vai colher as espigas. Então cumpre-se a segunda parte: dai e ser-vos-á dado. Ou seja, semeie e você vai colher. Irmãos, eu não estou aqui falando de trocar bênção por grana, não é isso não, em nome de Jesus. Eu também não quero que você tire da sua conta corrente ou das suas reservas, não quero, eu não estou pedindo dinheiro de ninguém não, em nome de Jesus. Apaga isso aí, deleta aí, ó, tchum, bota o dedão aí, deleta isso. Eu só estou falando que quando nós aplicamos o princípio da semeadura, isso é indiscutível, você colhe, você é abençoado, amém? E para nós fecharmos, eu já estou passando algum tempinho, a nossa conclusão: nós precisamos pensar e viver os princípios que norteiam o nosso país de origem. Qual é o nosso país de origem?
É o céu, o reino de Deus. Jesus nos instruiu a viver uma vida abundante, que é a característica do reino. Amém? Que você saia daqui pensando em tudo isso que nós falamos, nessas 5 atitudes para manter a mentalidade no reino de Deus. Amém? Eu gostaria que você cerrasse os seus olhos por um tempo. Vamos fechar os nossos olhos? Eu quero falar também que nessa noite, Deus trouxe você aqui para ouvir todas essas verdades, porque tudo que nós falamos está embasado na palavra de Deus, no texto bíblico. Mas eu creio também que Deus te trouxe aqui para mostrar para você que você tem saudade do reino, você tem saudade da família de Deus. Deus te trouxe aqui porque você um dia fez parte até de uma igreja, mas fez parte também do reino de Deus, mas você se afastou. Mas você é integrante do reino, porque ser integrante do reino é muito mais do que pertencer a uma igreja, é muito mais do que estar contido num sistema religioso. Então, se nesta noite Deus falou ao seu coração, filho, filha, está na hora de você voltar para casa. Ele está falando para você voltar para o reino. E se voltando para o reino, Deus te encaminhar a uma igreja, vai servir ao Senhor, onde Deus te encaminhar. Quem sabe nessa noite você chegou aqui e pensando, eu preciso de uma religião. Você não chegou pensando errado, não. Mas eu quero falar para você que o reino de Deus é muito mais do que religião. E eu quero fazer uma proposta em nome de Jesus, para que você pense na cruz, que você tenha na mentalidade de quem pertence ao reino, ou que vai pertencer ao reino. Comece a pensar na cruz. Na cruz começa o teu relacionamento com Deus, em Cristo. Não é boas obras, não é código de ética, mas é confessando a Deus e confiando no sacrifício de Jesus, que você é introduzido no reino de Deus. Então nessa noite eu quero que você entenda isso. Converse com Deus agora, fale: Deus, eu quero começar como integrante do reino. Comece a falar com Deus assim: venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino no meu coração, e que seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. Você pode resolver isso agora com Deus, em nome de Jesus. Pense nisso, e uma vez se resolvendo com Deus, eu quero falar para você: bem-vindo à família, bem-vindo ao reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, trabalha os corações agora, as vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo faça a obra que eu não posso fazer, que ninguém aqui pode fazer. Senhor, aquele que precisa de reconciliação, que seja feito essa noite a reconciliação. Aqueles que estão afastados da família de Deus, que essa noite seja uma noite de retorno para essas vidas. E para aqueles que ainda não fizeram uma decisão, que essa noite seja a noite propícia. Por favor, Senhor. Muito obrigado também, porque nós estivemos aqui e vimos que
É bom estarmos em comunhão contigo. Obrigado por essa noite, porque viemos aqui celebrar a Cristo e celebrar a Ti, Senhor. E nós conseguimos chegar até essa hora, e nós conseguimos celebrar a Ti e ouvir a Tua voz. Dá-nos uma noite de paz e uma semana de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, Abba Pai. Quero te conhecer como Tu és. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em Teus olhos, ser consumido pelo Teu olhar. Quero subir em Teu colo, como criança me embriagar com Teu amor. Eu quero olhar em Teus olhos, Jesus, ser consumido pelo Teu olhar. Quero subir no Teu colo, Abba Pai, como criança me embriagar com Teu amor. Quero te conhecer, 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 quero te conhecer. Consumido pelo Teu olhar, quero subir no Teu colo, como criança me embriagar com Teu amor. Eu quero olhar em Teus olhos, Jesus, consumido pelo
Quero subir no teu colo, como criança me embriagar no teu amor. Senhor, como Paulo desejava te conhecer acima de todas as coisas, nós desejamos te conhecer. Desejamos conhecer quem Tu és, não segundo a religião, não segundo as tradições, mas nós desejamos saber quem Tu és. Desejamos conhecer o Teu coração, Pai. Desejamos fitar os nossos olhos nos Teus e podemos falar que Te amamos.